Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Meu nome é Cristiane Andrade, sou especialista em INSS de obras e hoje eu trouxe um assunto que gera algumas dúvidas. Muitos clientes e muitas pessoas me perguntam a respeito do parcelamento do INSS de obras. Afinal de contas, Cristiane, como realizar esse parcelamento? Qual é o acréscimo em cima do valor original do débito? Em quantas vezes eu posso parcelar? Então eu trouxe aqui um caso prático, um parcelamento que eu irei realizar para um cliente e primeiramente eu vou explicar como funciona esse parcelamento para você entender antes de aderir a essa negociação. Então vamos lá. O parcelamento ele é possível, porém temos que aguardar o vencimento do DARF para o sistema disponibilizar essa opção. Automaticamente, quando é feita a aferição de forma indireta no sistema zero, o sistema lança o vencimento do DARF sempre para o dia 20 do mês subsequente, ou seja, se eu gero um DARF hoje, janeiro de 2026, o vencimento será para o dia 20 de fevereiro, salvo se o dia 20 não for dia útil, que ele vai anteceder a data de vencimento. Então, se você tem o interesse de parcelar, você tem que aguardar o DARF vencer. Após o vencimento do DARF, em torno aí de até 5 dias úteis após esse vencimento, que o sistema disponibiliza a opção por parcelar. Ok, Cristiane, em relação ao acréscimo, qual é o percentual de acréscimo? O sistema ele aplica um acréscimo de 20% em cima do valor do débito, que na verdade é uma multa. Então, tem esse acréscimo de 20%, porém, dependendo do valor do débito, você pode parcelar em até 60 vezes. O valor mínimo de cada parcela para obra de pessoa física é de R$ 200 e nos casos de pessoas jurídicas o valor mínimo da parcela será R$ 500, ou seja, para você fazer uma prévia do cálculo e ter aí uma ideia de quanto que ficará o valor da parcela ou o máximo de vezes que você vai conseguir parcelar, você acrescenta 20% em cima do valor do débito original e divide pelo valor mínimo aí da parcela, R$ 200 pessoa física, R$ 500 pessoa jurídica, ok? Mas aqui eu trouxe o caso prático, a gente vai fazer ação juntamente no sistema. Então, dito isso, vamos lá para a tela. Eu estou aqui dentro do portal ECAC e nós vamos vir na seguinte opção, pagamentos e parcelamentos, solicitar e acompanhar. Nós vamos clicar aqui em negociar um novo parcelamento, parcelamento simplificado, prosseguir. Veja que aqui o sistema vai mostrar os débitos que o contribuinte tem. No caso aqui do meu cliente, ele está mostrando todos os débitos referentes a esta obra. Então é importante você conferir se o débito que você vai parcelar se refere à obra, porque pode aparecer outros débitos aqui, por exemplo, de imposto de renda. Então veja, aqui ele mostra o número do CNO. Aí você confere e seleciona os débitos. Nesse caso, todos esses débitos se referem ao CNO, ele mostra de forma separada cada contribuição. Eu vou clicar em selecionar tudo. Aqui ele selecionou todos os débitos desse CNO. Veja que só tem uma página, então é importante você também verificar se tem uma segunda página e assim por diante para você selecionar todos os débitos referentes àquela obra e não ficar nenhum débito fora do parcelamento, ok? No caso do meu cliente, tem apenas esta página, mas você tem que ficar atento aqui também. Se tiver mais de uma página, você tem que verificar se os débitos também são da mesma obra para você selecionar todos os débitos de uma única vez e fazer um único parcelamento. Então, agora eu vou clicar aqui em prosseguir. E veja só, ele está mostrando agora o valor do débito original, no caso do meu cliente, R$ 24.277,65. Como eu disse, tem um acréscimo de 20%, que é uma multa, aumenta então R$ 4.855,50. O total do saldo a parcelar está em R$ 29.133,15. Então veja só, aqui o sistema ele vai mostrar a forma de pagamento. Nesse caso do meu cliente, nós podemos parcelar em até 60 vezes. Então, ao aderir ao parcelamento, a primeira parcela será em DARF e as demais serão debitadas em conta, ou seja, você tem que cadastrar uma conta corrente do titular para as demais parcelas serem debitadas em conta corrente. O débito ocorre sempre no último dia útil de cada mês, ok? Então é importante também você ter ciência disso e orientar o seu cliente e solicitar os dados bancários dele de uma conta corrente. Então veja só, em 60 parcelas, cada parcela vai ficar no valor de R$ 485,55. Cristiane, mas essa parcela é fixa ou tem alguma correção mês a mês? Sim, tem uma correção mês a mês pela taxa Selic acumulada. Apesar do sistema mostrar valores fixos da parcela, tem correções mês a mês pela taxa Selic, ok? Então vamos lá.
Então, de forma automática, o sistema preenche com o máximo de vezes que é possível parcelar, neste caso, 60 vezes, mas se o seu cliente quer fazer menos vezes, por exemplo, como que eu faço, Cristiane? É só você atualizar aqui a quantidade de parcelas, por exemplo, o meu cliente quer fazer em 24 vezes. Você atualiza e ele mostra aqui, se fosse em 24, seria R$ 1.213,88. Ah, Cristiane, meu cliente ele quer fazer em 36. Você coloca 36, atualiza e o sistema mostra aqui o valor da parcela. Nesse caso, ficaria 36 de 809,25. Meu cliente quer fazer em apenas 12 vezes. 12 vezes ficaria 12 de R$ 2.427,76. Ou meu cliente quer fazer em 48, coloco 48 aqui, atualizo e veja só, 48 de R$ 606,94. Então, basta você colocar aqui a quantidade de vezes que seu cliente quer realizar aí a negociação e atualizar que o sistema mostra o valor de cada parcela. Então, eu sempre faço essas simulações, envio para o cliente para ele decidir a melhor opção para o bolso dele, ok? Muitas pessoas e clientes têm a seguinte dúvida: Cristiane, e se eu aderir ao parcelamento, negociar no máximo de vezes, por exemplo aqui 60 vezes, e se depois eu decido quitar essa dívida, pagar de uma única vez o saldo restante, eu tenho algum desconto ao quitar esse parcelamento de uma única vez? Não, você não terá desconto por quitar essa dívida. A única coisa que você vai deixar de estar pagando será ali as correções mensais na parcela, que tem a correção, como eu disse, pela taxa Selic acumulada. Mas, pelo fato de você estar quitando, você não terá nenhum desconto. É importante também falar isso, porque muitas pessoas têm essa dúvida, ok? Então, agora eu vou passar para o meu cliente as simulações que eu fiz. Ele decidindo pela melhor opção, eu venho aqui e finalizo o parcelamento, ok? Então, meu cliente optou por parcelar em 60 vezes e basta clicar aqui então em prosseguir. Agora, nós temos que informar os dados bancários. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o banco, a agência sem o dígito, a conta corrente com o dígito e nós temos que informar também o celular do titular. Nós temos então que assinalar a autorização, ou seja, autoriza a implementação de endereço eletrônico, que é a caixa postal. Pronto, agora basta clicar em concluir negociação de parcelamento. Pronto, sua adesão foi concluída e foi gerada a primeira negociação. Agora eu vou emitir o DARF referente à primeira parcela e é muito importante o pagamento ser realizado para, de fato, o parcelamento ser consolidado. Se você realizar o parcelamento para o seu cliente e ele não realizar o pagamento da primeira parcela, ele vai perder o parcelamento, aí você tem que entrar aqui novamente e fazer uma nova negociação. Então isso é muito importante também, porque para de fato a negociação ser efetivada, é necessário realizar o pagamento da primeira parcela, ok? Então eu vou clicar aqui em pagamento e imprimir o DARF. Então aqui está o DARF da primeira parcela. O vencimento é para amanhã, ou seja, para o dia seguinte. Então, quando você faz o parcelamento, já tem que ser realizado esse pagamento de forma imediata da primeira parcela, ok? Então, o vencimento já é para amanhã. Voltando aqui, nós vamos então emitir o recibo dessa negociação. Eu vou clicar aqui, recibo. Veja só, recibo da negociação. E aqui tem os dados do titular, os dados da conta bancária e também aqui como que foi feita essa negociação, quantidade de parcelas, enfim. Então é assim que se faz o parcelamento do INSS de obra. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para amigos, colegas, profissionais da área da construção civil e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!